Nós estamos falando da possibilidade de entrada de ar no sistema em virtude da não existência de válvula check, válvula de retenção na linha de sucção da bomba de transferência de combustível. Principalmente no caso do tanque não estar instalado acima do nível da bomba. Tá? Caso não tenha a check válvula instalada ou a check válvula venha a falhar, o fluido então ele vai escoar e vai então ficar com o sistema vazio e a entrada de ar vai acontecer no sistema. Essa questão de aeração, tá? Que é a entrada de ar pela linha de sucção da bomba. E aí queremos aqui tratar um pouco sobre a interpretação correta e a distinção do que é a entrada de ar, aeração, do que é cavitação. Nesse caso, existe a cavitação em sua essência ou a cavitação propriamente dita, cavitação em sua essência, é mais conhecido cavitação na sua segunda fase e na sua primeira fase. Então, vou colocar aqui cavitação na sua primeira fase e vou colocar aeração como sendo segunda fase. E vou tratar isso para que a gente possa, então, ter uma correta interpretação e evitar uma interpretação inadequada. Bem, a entrada de ar ela acontece sempre na linha de sucção, tá? Então nós temos a pressão atmosférica, então qualquer falha de vedação de componentes na linha de sucção, seja uma conexão frouxa, seja uma linha furada, um pescador do tanque furado e o nível do tanque baixe, abaixo do furo, né? Vai entrar ar pela linha e é o que nós chamamos então, tá, de cavitação na sua segunda fase, que é bolhas de ar entrando dentro do sistema. Quando essas bolhas de ar entram no sistema hidráulico, sistema de combustível, essas bolhas elas percorrem a linha de sucção, elas vão encostando na tubulação ou na parede de mangueira, vai atritando em contato com essas paredes, porém é uma bolha de ar, então ela não explota, porque não é uma bolha de vapor, mas sim uma bolha de ar. Quando ela entra na sucção da bomba, ela então consegue passar da sucção da bomba e se deslocar para a câmara de pressão da bomba. O problema é que quando chega na câmara de pressão da bomba, ela é expulsa da bomba em altíssima velocidade, em decorrência de ser uma bolha de ar. Então ela ganha velocidade em decorrência de que a câmara de pressão ela vai ter diminuição de sua área de contato justamente para empurrar o fluido. O fluido só tem um caminho, que é ser deslocado de forma positiva para a linha de pressão, para o circuito de pressão do sistema. Então essa bolha de ar ela se desloca em alta velocidade
e quando ela entra em contato com qualquer curva, qualquer ponto de resistência, uma curva, na primeira curva, ela então explota, ela bate na parede, porque ela está em alta velocidade, e ela começa a arrancar material dessa parede. Porém, esse desgaste, esse dano que é ocasionado na linha de descarga da bomba, no sistema de descarga, ou seja, linha de pressão da bomba, não é ocasionado por bolha de vapor, e sim pelo deslocamento em alta velocidade dessa bolha de ar, que é então provocado por efeito da cavitação na sua segunda essência, ou aeração, porque a entrada de ar no sistema é o que se chama de cavitação na sua segunda essência. E essa entrada de ar, ela faz o que? Ela gera o ruído característico de cavitação, porém não é cavitação na sua primeira fase, e sim cavitação na sua segunda fase, tá ok? Então não é cavitação na essência, mas sim a aeração, que é a entrada de ar no sistema, que vai gerar ruído característico muito similar ao ruído de cavitação, porém não é cavitação, sendo que a entrada de ar ela vai gerar danos na bomba, na câmara de pressão da bomba e também nas linhas de descarga para frente, tá ok? A bolha de ar, quando ela entra na sucção e ela vai encostando em suas paredes, ela não gera dano de tirar material. Por quê? Porque ela não tem alta temperatura, não é uma bolha de vapor, diferente da cavitação na sua essência, que é uma bolha de vapor, ok, em alta temperatura. Então o ar, tá, que é bolha de ar, não é alta temperatura, ao encostar ela não arranca material, sendo também que na sucção ela não está em altíssima velocidade. Então ela, ao adentrar na bomba, ela se desloca para a câmara de descarga, câmara de pressão da bomba, e o que ela começa a gerar na bomba é deficiência de troca térmica. Então, a lubrificação e a refrigeração, sim, dos componentes internos da bomba passam a ser afetados pela presença de ar, tá? Então, a troca térmica passa a ser afetada pela presença do ar. E quando ela ganha alta velocidade na linha de pressão, ao encostar na primeira curva, na primeira resistência, ela começa a arrancar material porque ela está em altíssima velocidade. Então, o dano provocado por entrada de ar no sistema hidráulico, por entrada de ar, esses danos acontecem na câmara de pressão da bomba para frente, provocado pela aceleração da bolha de ar, que vai se colapsar, vai encostar numa curva e começa a arrancar material. E o outro dano que é provocado pela entrada de ar é o superaquecimento na bomba, provocado pela dificuldade de troca térmica. Teve ar no sistema, consequentemente, a troca térmica vai ser afetada, tá? A cavitação na sua primeira fase. O que seria a cavitação na sua primeira fase? O que tem que ser altamente evitado, tá? A cavitação ela é provocada quando se atinge, tá, a pressão de vapor do fluido que está dentro do sistema, do fluido que está dentro do sistema. Então, cavitação na sua primeira fase é quando se atinge a pressão de vapor. Tá?
Então, qualquer fluido vai ter temperatura de ebulição, aonde esse líquido pode passar do estado líquido para o estado de vapor, para o estado gasoso, ou ele vai ter pressão, e ele vai ter também pressão de vapor, que é quando se atinge essa pressão de vapor em um circuito fechado, esse fluido passa do estado líquido para o estado de vapor, mas não por efeito de temperatura, e sim por efeito de que se atingiu a pressão de vapor. Como exemplo, vamos pensar nesse filtro aqui que esteja saturado. Esse filtro saturou. Então, o filtro está saturado, obstruído. E a bomba, sendo acionado pelo próprio motor a combustão interna, isso aqui é a simbologia de motor a combustão, motor não elétrico, né? Então, esse filtro está saturado. Do filtro até a check válvula, nós temos fluido dentro da linha. A bomba vai começar a gerar sucção, que é pressão relativa negativa. Pressão negativa. E a bomba tenta puxar o óleo, e o óleo não vem, porque o filtro está saturado. Então, desse ponto até a sucção da bomba, começa a se gerar vácuo. E a geração de pressão negativa, pressão negativa, pressão negativa, vai fazer com que se atinja na linha de sucção a pressão de vapor do fluido. Quando se atinge a pressão de vapor deste fluido, moléculas deste fluido passam do estado líquido para o estado gasoso. Altamente perigoso em sistema de combustível e que tem que ser evitado.